som tá ativado. Tá escutando? Confirma aí, João. Aí, entrou. Entrou? Tem som aí já? Já tem. O Hugo Ferreira mandou. Boa noite, Torres. Hugo, grande abraço pro Hugo. O som estão escutando? Vamos testar. Estão escutando no Face? Tá um pouco trancado. Tá um pouco trancado. Vamos ver. Escutando, Face? Aqui no Insta também já tá. Tá. E o som? Vamos testar o som. Não parece ser do celular porque aqui a imagem tá bem boa, né? Parece que a internet não. Aí, tá bom? Ah, tá. O som, vocês estão escutando a voz aí, tá? O Insta ainda O não Hugo foi. Ferreira também mandou boa noite, Denise. Aqui. É o Hugo. O Hugo da Surfy, né? Das lanternas. Não. Qualquer desses, esse Hugo. Ai, o Hugo querido, lembrei do Hugo. Tá passando som ainda na... Testando o som agora do Instagram. Isso? Agora do Insta vai estar funcionando. Fechou. Só mais um pouquinho. Antes da gente começar a testar o áudio, né? O som está impecável, o Hugo disse. Ah, Bom, que Hugo. bom. Que bom. Valeu. Aí no Insta abriu também. Tá, e o som do Insta tá perfeito. Então tá. Vamos dar então as boas-vindas, né? Vamos conversar um pouquinho, acho. Espera um pouquinho, Dar as boas-vindas, conversar um pouquinho, esperar chegar mais gente, mais pessoas, né? Para participar. Uma batidinha. Conversa comigo, amor. Nós estamos online, ao vivo. Então nós estamos só aguardando o pessoal entrar, testando aqui o som. Já vimos que está funcionando bem no Face, funcionando bem no Insta. Só mais uns segundinhos. Que tem um delayzinho de uns 20 segundos, por causa, né, João? Dá uns 20 segundos. Então vamos esperar um pouquinho, só para poder alinhar, né? Tá todo mundo alinhadinho. Isso aí, galera. Já vamos começar só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho já vamos dar o início aqui. Quer vir mais pertinho, meu? Aqui de mim? Quem? Quer vir mais pertinho de mim? Acho que já pode começar. Então tá, já dá para começar. Então nos foi liberado o início. Então sejam bem-vindos, né? Hoje a gente está iniciando uma série de lives. Nós vamos começar primeiro tratando das questões que a gente viveu recentemente, o fato do Márcio ter ficado entubado, ter passado mal, e a gente entende que é importante compartilhar com as pessoas o que a gente viveu, porque é dividindo, né, histórias que a gente consegue ajudar e as pessoas se inspirar, e também pra gente é bom, né, porque na hora que a gente divide, a gente tira também um pouco do peso, né. Importante também, nesse momento, assim, a gente... rede muito grande de amigos e pessoal do Brasil, agora também aqui o pessoal de Portugal, eu principalmente na condição de instrutor de low light, idealizador, criador de técnica, muitas perguntas de você, a gente está se organizando ainda depois de tudo isso que aconteceu e tentando colocar as coisas nos lugares. Então essas lives também vão servir para a gente poder passar para vocês aí como é que vão ser as coisas a partir de agora, né? Considerando todas essas dificuldades que a gente vai ter por conta do Covid. Bom, então eu queria deixar uma pergunta não, né? Nós estávamos conversando quando a gente se organizou para a gente chegou à conclusão que a gente quer ajudar a aumentar a qualidade do tempo de vida de cada um de vocês, e nós também, né? Então, com a conversa que a gente vai no final, dizer como
que a gente consiga. A gente vai fazer essa live aqui e ela vai estar dividida em algumas etapas, né? Essas etapas são os momentos que a gente passou esse período todo, desde o momento que eu comecei a ficar doente, foi muito pandemia, assim, não tinha toda a fama do Covid como tem agora, né? No início, eu mesmo não acreditava que estava com Covid, eu achava que era uma gripe, enfim. E muitas coisas aconteceram, né, nesse nosso início, assim, com o problema todo do Covid, né? Então, a gente, com essa live, quer passar para vocês isso, a gente quer mostrar para vocês e dizer para vocês que é cruel, a coisa não é fácil, é dolorosa para todo mundo, né? Para nós foi um pouquinho mais até, porque a gente não é aqui de Portugal, nossa família está toda no Brasil. Isso aí a gente vai conversando e essa live vai servir para mostrar para vocês eu e o proveito, né? O que a gente tirou de favorável desse problema todo, né? Então, eu acho até que tu já podia começar. Posso começar? Posso começar. Falando por que a gente veio para Portugal. Bom, para quem não me conhece, né? Então, aqueles que já me conhecem, eu dispenso aí já a apresentação, mas eu sou o Márcio, lá no Brasil eu era o Tenente Torbes, né? Servi por mais de 30 anos na Brigada Militar. E hoje eu estou aposentado, né? Me aposentei como primeiro-tenente. E como é que a gente chega aqui em Portugal nesse período, né? Durante a minha carreira, eu acho que acredito que umas 6 ou 7 vezes eu já tinha vindo até Portugal para ministrar o treinamento, né? O lowlight e outras técnicas que a gente aprendeu no Brasil e a gente veio mostrar e trazer aqui para Portugal. Então, foi assim que eu conheci Portugal, foi assim que eu conheci grandes amigos que eu tenho aqui, que eu posso até comentar, o camarada que mais, assim, no momento que a gente resolveu vir a Portugal, no R, é um grande amigo, né? A Beth, que é da Gendarmeria Francesa também. Então, foi o nosso contato direto para a gente poder saber das coisas daqui, para poder vir morar aqui com essas pessoas. E continuam nossos amigos até hoje, né? De fé mesmo. E entre outros tantos que durante a nossa live a gente vai poder comentar. Então, quando eu vim pelas primeiras vezes que eu vim a Portugal, um dia eu chego em casa e digo para Denise e para as gurias, o dia que vocês conhecerem Portugal, vocês vão querer morar lá, né? Porque é um lugar que a gente se sente bem, se sente à vontade, pode sair à noite na rua, né? Não precisa se preocupar com a questão da criminalidade, comparado com o que a gente vive no Brasil, né? E isso a gente conseguiu, né? A gente conseguiu isso foi há 2 anos atrás, quando eu consegui, 1 ano e meio, mais ou menos, eu não lembro agora quando foi que eu trouxe vocês pela primeira vez. Foi em julho do ano passado. Janeiro do ano passado, então 1 ano e meio, né? Quando eu trouxe as gurias aqui para Portugal, elas viram que realmente era aquilo que eu falava, né? Que é um país legal, eu já tinha amigos aqui, a gente não ia chegar aqui sem ter contato nenhum, a gente já tinha uma estrutura aqui, as pessoas que já estavam aqui, a gente já tinha uma boa relação, uma excelente relação, né? Quantos anos faz que tu veio para cá a primeira vez? Ah, mais de 10 anos, seguramente há mais de 10 anos. Eu vinha de 2 em 2 anos, eu cheguei a vir a Portugal num ano 2 ou 3 vezes, né, para dar o treinamento para o pessoal. E naquela época tu sempre nos falava, vocês sempre conheceram. Não, eu sempre quando falei. Quando a gente se aposentar, a gente vai morar lá. Vamos morar lá, então... mas é aquele sonho, assim, muito distante, né? Aquela coisa que a gente fica pensando, assim, mas é fora da realidade, né? Porque tu tem uma estrutura, tu tem uma família, tu tem tudo no Brasil. Então, eu falava mais por falar. Eu, particularmente, não acreditava que a gente ia vir como se diz lá no sul do Brasil, de mala e cuia para cá, para morar, efetivamente morar. Então, hoje isso é uma realidade e isso se tornou mais próximo assim, da realidade quando a gente viu da possibilidade das gurias, das 2 filhas, estudarem aqui em Portugal, até porque Portugal é uma referência na Europa, nas universidades, as 2 estão estudando aqui, mas o meu genro também estuda aqui,
o Joãozinho, o Vitor já está aqui, está trabalhando. Então a família se organizou e a gente veio parar aqui em Portugal, né? Foi aí que, depois de a gente trabalhar bastante essa questão da nossa chegada, a gente estava morando em Ovar, que fica mais ou menos 35 quilômetros do Porto, né? Para que vocês tenham uma ideia, Portugal, toda ela é bonita, toda ela é boa de se viajar, é boa de se deslocar. Nós estávamos a 30 quilômetros de Lisboa, mas a sensação que tinha era como se estivesse indo... Do Porto, desculpa. Lisboa fica a 300 quilômetros daqui. A gente estava a 30 quilômetros do Porto, mas é como se fosse... quando eu morava da minha casa até o centro da cidade de Porto Alegre, né? O tempo que se para ir até o centro de Porto Alegre é o que se usa aqui, com a distância 3 vezes maior, mas o acesso. Então a gente veio parar aqui em Portugal, e aí começamos todo aquele trabalho. Foi quando daqui a pouco era o quê? Mês de? Nós viemos dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, né? Aí nós tivemos, o pessoal veio visitar, familiares, amigos. Então a gente passou o mês de janeiro, de fevereiro e março. Com 15 dias sempre tinha alguém acompanhando a gente em casa, nessa casa que nós estávamos lá em Ovar. A casa era muito boa, só que era muito úmida. E o Márcio estava sempre ficando gripado, que era inverno. E aí ele foi ficando com um sistema imunológico um pouco debilitado em função do frio, que aqui é bem rigoroso, apesar de ser diferente do frio do Brasil, mas é um frio bem rigoroso. E aí, enfim, quando foi em março, Fim de março eu peguei uma gripe e saía de uma gripe, entrava na outra e não curava aquela gripe. Mas era só uma gripe. Para mim não tinha nada além de uma gripe, né? Aí eu percebi que estava meio estranho, meio diferente, porque o Márcio é um cara muito ativo, né? E aí ele foi ficando muito cansado, sempre cansado, mas... E aí, com calafrio e com uma febrezinha de 37,5, 38. E foi assim, dia 17 de março foi quando fizeram cerco sanitário nessa cidade que nós morávamos. Já por conta do Covid, né? Aí já estourou o Covid, né? Aí a gente começou, daí nós começamos, será que é? Porque era uma coisa assim muito surreal, assim, a gente sempre acha que não. A gente está, né? Recém chegou aqui, não vai chegar em nós, pois justo na cidade que nós estávamos foi a primeira a receber o vírus e foi uma loucura, né? Foi muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E para que vocês tenham uma ideia, assim, eu participo de muitos grupos, né, do pessoal da área da segurança e grupos dos amigos, enfim, e a gente não teve ainda, assim, uma notícia de uma pessoa tão próxima, assim, que contraiu o Covid de uma forma tão violenta e tão forte como foi o que eu tive, né? Então, o que a gente observa, né? Eu tenho grupos meus ali da brigada, pessoal tranquilo, relaxado, não, mas não é bem assim, pessoal... eu também achava, galera, e eu comento isso com todo mundo que eu tenho a oportunidade, assim, e esse é um dos motivos da nossa live aqui, né? A gente está vendo, principalmente que vocês que estão nos assistindo, a maioria das pessoas, eu acho que são do Brasil, né? Que estão nos assistindo aí, não sei o pessoal, o João, o Gabriel, sim, né? Isso, né? Tem várias pessoas do Brasil, então o que a gente observa, pessoal? A gente observa, assim, ó, que o pessoal tá de boa, tudo certo. Tranquilo. Eu até caí no hospital, não tinha visto ainda uma UTI de Covid. E nós temos aqui imagens aí que depois o pessoal vai mostrar da UTI do Covid, né? Onde eu estava, né? Que eu fui parar na UTI, né? Pode até botar a imagem se tiver na mão. Se tiver imagem aí, Joãozinho, da UTI do Covid, né? Uma imagem minha aí, pessoal. Tem essa... Essa é no hospital. Não, essa é quando eu cheguei. Não, tem uma imagem que eu tô deitado na cama com um monte de equipamentos na volta. Mas enfim, ele ficou com uma febre, né? Olha aí, isso aí é uma UTI, pessoal. Essa imagem aí, ó, isso aí sou eu, ó. Tá? Isso aí é uma UTI de Covid, certo? E eu cheguei no hospital com uma febrezinha para consultar.
E quando eu consultei, e eu vou comentar isso com vocês depois, eu não me lembro de nada que aconteceu. Assim, apagou tudo, tá? A gente publica isso, pessoal, não é para assustar ninguém, não é para chamar atenção. A gente não precisa chamar atenção de ninguém, entendeu? Mas isso é para conscientizar, principalmente que a gente vê no Brasil. A gente vê no Brasil o pessoal levar mais ou menos assim na flauta. Não, tá tudo bem, tá tranquilo, aqui tá seguro. Eu tenho grupos meus ali da Brigada Militar ali, e o pessoal diz, olha, acho que vocês estão um pouco assustados. Não, não é assustado não, gente. A gente só está tentando ajudar. De forma a gente ajuda, a gente passou por isso. Né? Alertando que o Covid não é brinquedo. Não é brinquedo. E a gente tem mais coisas para falar adiante para vocês. Então foi assim, essa cidade teve o cerco sanitário, né? E assim, quando alguém tinha algum sintoma, alguma coisa, ligava para um número, até hoje assim, né? Liga para um número do Sistema Nacional de Saúde e eles ficam monitorando. Eu liguei para esse número para falar que o Márcio estava com sintomas e tal, e aí eles mandaram aguardar que eles iam chamar para fazer o exame, né? Só que foi bem quando deu o boom, né? Era todo mundo, a população inteira estava na função. Me permite, Portugal, assim, a sensação que eu tive depois, né, era que parecia um país em guerra, assim, né? Aqueles bloqueios, polícia na rua. Incrível, eu nunca vi isso no Brasil, nunca tinha visto. Sabe que quando eu liguei porque o Márcio não baixava a febre, não melhorava, e ele começou a ter calafrio e eu senti que ele estava com pneumonia. Percebi, assim, sabe? Não, isso não está normal, pneumonia. Aí eu liguei e falei para esse noob, né? Olha, ele tá com pneumonia. Não, mas então leva ele no médico. Levei, voltou aquela função, enfim. 5 dias depois, conseguimos que a ambulância chegasse. E aí ele entrou para a ambulância, do jeito que ele tava, de pijama e tal, botou só um tênis. Isso para mim, pessoal, foi tudo num dia, tá? Só para você ter uma ideia de como a coisa atacou. Para mim, isso tudo que a Denise está relatando para vocês foi de manhã e um pouquinho de tarde. Acabou, era um dia. E ela tá... E tinha passado uma semana. Uma semana, né? Para mim foi tudo no mesmo dia. Aí ele foi na ambulância, então, a partir do momento que ele saiu de casa, nós ficamos em isolamento. Nós, que estávamos lá, eu, a Gabriela e o João, nós não podíamos sair de dentro de casa durante no mínimo 15 dias, porque nós tínhamos um familiar com Covid. Na rua a gente poderia ser preso. As pessoas eram presas se saíssem à rua. E aí vem os amigos, né? Quem estava com situação assim de Covid na família. Quando o Márcio internou, aí eu comecei primeiro eu me senti muito sozinha, porque nós estávamos aqui, imagina, recém-chegados, né? Não sabe direito como é que funciona nada. E nós tivemos eu tive o apoio de muitos amigos do Márcio, que são daqui de Portugal, inicialmente, né? Pelas questões de logística, de entendimento, como é que funciona as coisas. Eu recebi a ligação diária das pessoas se oferecendo, se colocando à disposição. Então, aos pouquinhos, eu fui me situando, entendendo como é que funcionava. E o pessoal do Brasil também, né? Sempre me ligando, me apoiando. Então. O pessoal das patrulhas, né? Das patrulhas. Nossa, foi uma comoção muito, muito linda, muito bonita. Isso aí nós vamos conversar numa outra live. Né? Passada essa função inicial, o Márcio foi para o hospital e no segundo dia ele teve uma convulsão. Eles ligavam todos os dias e aí eles estavam bem preocupados, porque como era muito novo, não se entendia, até hoje não se entende muito bem, né, o funcionamento desse vírus. Só que na época não sabia que ele muda a composição do sangue, né, a estrutura do sangue. E essa estrutura do sangue forma... No coração ele dispara coágulos e tal, daí vai para o coração, vai para o cérebro, a pessoa tem infarto, tem AVC. E o Márcio teve um infarto há um tempo atrás. Então ele era um paciente risco. Quando ele falou que ele teve essa convulsão, eles não sabiam ainda bem o que tinha acontecido, não sabiam se era epilepsia, o que era. E até hoje não sabe muito bem, mas foi diagnosticado que ele teve um AVC, ponto. Nós ficamos assim, uma semana, recebendo notícia de que ele não melhorava, cada vez piorava, dizia assim, não melhorou, não piorou, não melhorou, não piorou, daí eu falei, não, se não piorou, então ele melhorou um pouquinho. Não melhorou. Né? Ele Acho não que melhorou. tem umas fotos aí desse teu relato aí, o João vai passando umas fotos para isso tudo, né? É a chegada no hospital,
Esse é o primeiro dia quando eu cheguei. Eu tô até com uma máscara aí, pessoal, me permite. Essa máscara que eu tô usando é a máscara que eu usava em casa para pintar o carro, roda. Nem existia cuidado. Nem tinha preocupação, mas veja bem aqui, ó, todo mundo que tá aí junto comigo nessa sala, tá todo mundo de máscara. E assim, ó, eu não tinha a menor noção que poderia ser Covid, porque o Covid era uma coisa que estava muito distante. Recente a chegada era muito distante, então eu e mais algumas pessoas, certamente que estão aí, fomos cobaias, né? Pode passar. Então, depois ele ficou lá entubado e tal, nós não tínhamos, recebíamos notícias uma vez por dia, inclusive tem nos stories do Instagram do Márcio ali, a gente fez nos destaques, todas as comunicações diárias ali, o que estava acontecendo daí, se alguém tiver que não sabe, quiser olhar, tá ali, né, contando cada dia, né, o diário do Covid que a gente fez. E o que aconteceu com a nossa família é que nós ficamos lá e nos alimentando do amor e da força de todo mundo que estava ao nosso redor, né? Eu me sustentei muito na vivência, na experiência que minha mãe, minha avó, meu pai também, a gente aprende muito pelo exemplo das coisas boas que eles fazem, né? Então aquilo ali que me deu força para me seguir, mais as pessoas que me ligavam, mandando energia positiva, aquela coisa toda que nós vamos entrar em detalhes maiores na outra live. Me permite só fazer uma observação nesse tempo todo que está passando aí, né? Nesse momento já estou na UTI, né? Estou fora do ar. Então, a última lembrança que eu tenho são aquelas fotos que o João colocou ali, eu no hospital ali, aguardando isso. Eu não me lembro dessa foto, não me lembro dessas imagens, e eu ainda não tinha sido sedado aí, né? Isso aí, ó, essa roupa azul eu já estou pronto para ir para a sedação, ó, né? Então, isso aí, nada disso eu me lembro, tá, pessoal? Para vocês verem como esse tchau que eu estou dando aí, ó, que pediram que eu desligasse o telefone que já iam me ligar. Eles já estavam tirando a minha barba, cortando minha barba, e eu já estava pronto para ir para a sedação. Então, só para vocês entenderem que eu saí do ar nesse momento. Então, o sofrimento passou a ser da Denise e da família aqui, né? O pessoal que estava aqui, mais o pessoal no Brasil e vocês, obviamente, que estão nos acompanhando aqui, que já me conhecem a nossa história, a nossa família, né? O sofrimento. Eu, Torbes, Márcio, eu naquele momento ali, a minha última lembrança é eu deitado sentado. Depois disso eu não me lembro mais nada e eu fui sedado 2 dias depois, tá? Então por isso que a Denise agora vai conduzir toda essa nossa caminhada até a hora que eu acordo. Então, daí nós conseguimos que a Camila entrasse na cidade, ela, né, com a ajuda desses amigos do Márcio, em especial o Nuno, né, que nos deu explicou como é que funcionava para a gente conseguir essa liberação para ela entrar. Ele trabalhava na área aqui, né? Ele trabalha na área. Esperou passar a nossa quarentena e ela pôde entrar em Ovar. Chegou ela com o Vitor lá, que daí foi quando chegou o reforço, né? Para nós todos. Nós nos unimos muito, ficamos juntos, nós dormíamos todo mundo na sala, no chão, e o nosso dia a dia passou a ser apenas esperar a ligação do hospital para saber como é que ele estava. Eu não estou sabendo de nada, não estou vendo nada, estou apagado. E Por quantos dias? Né? Foram 20 dias que ele ficou entubado. E durante esses 20 dias foi uma coisa assim que o tempo parou, ficou suspenso, né? Nós só as voltas com essa situação. E depois quando ele saiu, antes desses 20 dias, na verdade, ele fez véspera, né? Como eu digo, fez véspera de ir para ECMO, que disseram que ele estava muito mal, que era para eu me preparar para o pior. E com a graça de Deus, no dia que era para ele ir para ECMO, ele começou a apresentar pequena melhora e dali ele foi evoluindo. Essa ECMO é uma máquina extracorpórea, né, que coloca o coração e o pulmão a trabalhar fora do corpo, assim, né, é um aparelho que substitui o serviço do coração e do pulmão. Então a gente passou por uns bocados aqui, que depois eu vou escrever um livro para contar os detalhes, porque senão a gente vai precisar de umas 55 lives para dar conta, né? Passando isso, né, quando ele saiu do coma, a gente teve a informação de que ele, por conta do AVC, ele tinha ficado com o lado direito todo paralisado, que ele ia precisar de muita assistência, fisioterapia e um monte de coisa, e nós estávamos já preparados para receber ele naquela condição, né? Por isso que se mudamos. Daí, nesse meio tempo,
Nós estávamos procurando outro lugar para a gente morar, né, que fosse mais perto do centro do Porto. E assim foi uma bênção a gente ter encontrado o apartamento que a gente está morando hoje. Do Felipe, que Do deu Felipe. like aqui na live. O Felipe tá aí. Ai, Felipe, querido, nosso amigão, ficou nosso amigão, foi mais um, como é que foi? Mais um presente que Portugal nos deu, né? O Felipe é uma pessoa sensacional. A Sara nos acolheu. Nós temos pessoas que são muito, muito especiais aqui em Portugal. A gente fez umas amizades muito, muito fortes, assim. Pessoas que são muito importantes para nós. Então tá, daí nós estamos morando aqui na casa do Felipe, né? No apartamento do Felipe, que é maravilhoso, e tem a Nossa Senhora de Fátima na parede. Quando eu entrei e vi, eu digo, eu não acredito, né? Porque assim, eu virei devota de Nossa Senhora de Fátima. Você também dá E eu não tô vendo nada, tô apagado. Aí as coisas começaram a fluir, a dar certo. Assim, eu tive os presentes que eu ganhei, foram os meus genros que estiveram lá comigo, e junto deles os familiares deles que estiveram lá conosco também, nos apoiando, nos ajudando, que nós vamos ser assim, ó, eternamente gratos por todos os laços que se fortaleceram a partir desse evento, né? Foi muito forte. Eu eu não sei se é agora o momento que tu vai falar que eu volto, né? Que eu saio do coma, mas depois que eu tive consciência das coisas, é inacreditável o que aconteceu nesse período aí de 30 dias que eu tive passeando. 52 dias, né? Não, mas alguns dias eu estava acordado, né? Mas o que eu tive fora do ar, 30 dias eu não me lembro de nada, certamente. Tu tem aí as fotos, a gente separou as fotos dele quando ele começou a aparecer, acordou, depois que ele acordou. Tem um vídeo aqui. Nós vamos botar um videozinho. Só antes do vídeo, olha esse vídeo aí, galera. Preste atenção no que vira o ser humano depois de 20 dias entubado. Olha o que vira o ser humano, tá? Manda lá, João. Olha aí. Olha só, cara, o Robocop. Voltando a caminhar. Voltando a caminhar. E Acho que foi a primeira caminhada sem os aparelhos, né? Olha, ela mostrando as mãos que eu estava caminhando sozinho, né? E era para ele estar com o lado direito todo paralisado, né? E sem falar também. Então, assim, foi uma recuperação surpreendente. Robocop, galera, Robocop. E eu falava, Robocop ali, eu falava para eles. Foi uma recuperação surpreendente. Pode tirar, Júlio. Ele tem muita força, né? Ele tem muita força. Eu disse, quando nós estávamos lá orando muito, se concentrando, mandando energia de cura para ele, tudo, e eu sempre mantive o pensamento elevado, positivo, confiante, e essa mensagem que eu queria também passar para as pessoas que têm amigos, parentes, alguém que está doente, sofrendo com o Covid, que nós tivemos a sorte de ter o Márcio de volta, porque ele voltou, né? Porque ele foi e voltou. A gente teve a sorte, e eu todos os dias agradeço a ele por ele não ter nos deixado. E eu não posso falar assim, não, eu até já deixei que senão eu vou chorar. Eu tenho que dar uma choradinha. Quando tu chorar, eu entro, tá? Não. E aí, enfim, tu vai ter que falar agora. Tá, então assim, ó, o que acontece, né? Ela vai dar uma choradinha agora, enquanto ela chora eu falo. Aí o que acontece, né? Eu começo a voltar, e aí eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu não sabia que eu estava com Covid, isso que eu avisei elas que iam me entubar porque eu estava com Covid. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achei que eu estava em Porto Alegre, eu estava em Capão da Canoa, eu achei que eu estava na praia, em Capão da Canoa, lá no apartamento lá do Joãozinho, lá, achei que estava naquelas bandas por lá. Eu não entendi o porquê que a minha família não ia me visitar. Eu não estava entendendo nada, eu só me lembrava deles irem me dar banho e jogava para cá, jogava para lá, arrumava a cama e eu voltava a dormir, acordava, dormia, acordava e dormia. O tempo que ele teve hospitalizado, nós todos pegamos Covid. Nós tivemos os sintomas, a gente sabe que teve por conta dos sintomas, a gente perdeu o olfato, paladar, eu tive um pouquinho de febre, e eu estava muito preocupada de ficar ruim e deixar aquelas crianças lá sozinhas, né? Mas graças a Deus consegui, eu estava bem assim, né, com o meu sistema imunológico, acho que meu lúpus matou, fritou o Covid, e a Gabi, o João, o Vitor teve muito doente também, o Vitor chegou a ter pneumonia,
mas ele se tratou em casa. A Camila perdeu o olfato paladar, o João perdeu o olfato paladar, e a Gabi não perdeu o olfato paladar, mas ela teve muito ruim da barriga, cansaço, aquelas coisas, mas nós não chegamos a precisar ir para o hospital, graças a Deus. Então, assim, nós estávamos em 6, 5 conseguiram, e o Márcio, que é o mais forte de nós, teve o Covid brabo, né? Porque ele é o mais forte, né? Não Por isso, sei. Pô, mas aí é sacanagem, é o né? mais forte. É sacanagem, acho. Por isso sei lá. que voltou. Por isso que voltou. Então, assim, eu acho que a gente já resumiu, por causa até do tempo também, mais ou menos o que aconteceu. Acho que não. Eu tenho mais coisas pra Não, falar. eu sei, mas assim, eu também tenho, mas eu quero reservar para a live que nós vamos ter na quinta-feira com o Paulinho, que aí eu vou entrar nessas questões mais do nosso estado espiritual e tal. Daí nós vamos falar mais isso para não tirar o tempo dessa live com esse tema. Pode falar o que tu... Assim, ó, pessoal, obviamente que para eles foi pior, né? Porque o momento que foi mais difícil para eles, eu estava dormindo, né? Eu não estava sentindo nada, absolutamente nada. Eu me acordei muito confuso, não percebi o que estava acontecendo, né? Mas por que a gente resolveu fazer essa live? Por que a gente colocou essas imagens aí? Não é para chamar a atenção de ninguém ou para mostrar, coitados. Não é. A gente observa que no Brasil, que é o nosso maior público está aí, né? A gente observa que no Brasil a população é infinitamente maior que Portugal. A gente observa que às vezes a gente vê imagens, o pessoal andando sem máscara, o pessoal em festa, o pessoal... e a gente se preocupa com isso, né? Eu sei que não é o caso de vocês que estão aqui, que a gente conhece, que acompanharam o nosso caso, certamente isso aí fez com que as pessoas se preocupassem mais com a questão do Covid. Mas a gente está fazendo isso que é para levar uma mensagem, na verdade, para vocês, uma experiência de alguém conhecido de vocês que passou pela situação do Covid, e para mostrar que o Covid não é só aquela gripe, não é só aquele mal-estar, aquela dorzinha no corpo e acabou. Não. O Covid, a Covid, se o cara de jeito, ela derruba. E derruba. Eu fiquei 20 dias sedado em coma e tive que aprender a caminhar, tive que aprender a fazer várias coisas, né? Então imagine uma pessoa, isso que eu tenho, vou fazer 55 anos. Imagina eu pegar isso de uma pessoa mais velha, né? Que agora já está dando até nos jovens, né? Então, esse é o nosso maior objetivo aqui, é trazer para vocês o que a gente passou, o que a gente viveu, e claro, com a ajuda de todos vocês, mas que tomem cuidado, que se preocupem com isso, que é um assunto muito sério. Porque às vezes a pessoa se cuida, mas o círculo que ela vive, né, também se cuida e tal, tem que diminuir a circulação de pessoas para diminuir aquela curva, sabe? Que aparece lá, que contam nas estatísticas, que é para os hospitais poderem conseguir ter, pelo menos, dar um mínimo de conta. Então, o sistema de saúde já não dá conta no Brasil do que já existe. Imagina com mais o Covid, né? Então, o nosso alerta é esse. Por favor, se cuidem. A gente Se tem cuidem. aqui também, ó, o Rodrigo Lopes Duarte, ele mandou aqui pelo Face que ele tá no HBM, internado com Covid, com pneumonia, mas tudo sob controle, está sendo bem atendido. Falou também que ele teve a mesma situação de febre de 40 graus por 3 dias, tomografia confirmou pneumonia, então, né, mandou uma mensagem para ele. Vai vencer, né? Rodrigo, tu fica tranquilo, meu irmão. Ele tá no HBM? Uhum. É colega da brigada, né? Tu vai vencer, tu vai sair dessa, eu tenho certeza disso, porque tu deve ser um rapaz bem jovem e coisa e tal. E é só fazer tudo direitinho como tem que ser feito, ter todos os cuidados depois, né? O único problema, e para mim foi o maior de todos, tá, pessoal? Depois que eu comecei a ter consciência do que tinha acontecido, que eu não sabia que era o Covid, né? Eu tava tão maluco, tão tararaca, que eu achava que eu tava com uma doença contagiosa, alguma coisa assim, que a minha família não ia me visitar, né? Então, esse foi um momento horrível para mim, assim, eu não estava entendendo nada, eu não sabia o que tinha acontecido. Mas depois que tu tem a consciência do que as coisas que aconteceram, aí tu começa a entender melhor, né? E assim, ó,
É fazer o que os médicos te dizem para fazer tudo como tem que ser feito, tomar os remédios direitinho. E manter a frequência do pensamento elevada. Positivo, sabe? pensamento positivo, continuar usando a máscara, porque ninguém tem certeza, existe uma outra história, o cara que já teve Covid está imune. Médico nenhum está assumindo isso, está assinando, pode sair tranquilo sem máscara que não vai te dar mais nada. Eu, para sair do apartamento aqui, eu coloco a minha máscara, entendeu? E a gente tem que continuar com essa preocupação. Mantendo sempre o pensamento elevado, né? Não deixar o medo, vai dar certo. Vai lá, Uma Gabriela. pergunta do Jaime Gomes. Guerreiro, como foi com sua família? Ninguém mais... Aquela gente, nós todos pegamos Covid. Jaime. Jaime, nós tivemos Covid também. Eu tive uns sintomas meio bizarros, assim, tive uma ardência na cabeça inteira, parecia que tinha enfiado a cabeça num balde de pimenta. Língua, o nariz, um lado só do rosto, depois só o outro lado do rosto, uns 3 dias ardia o peito, dor no peito, dor nas costas, e aí eu perdi o olfato e o paladar. Eu já comentei, né, que o meu genro, o Vitor, ele teve pneumonia também, ficou bem ruim, mas não chegou a ir para o hospital. Conseguiu reverter em casa mesmo. A minha filha, a esposa dele, né, a Camila, ela ficou, até hoje ela não sente o gosto, perdeu o paladar e o olfato, e aos pouquinhos está recuperando. Então, nós estamos bem, agora estamos todos bem. perguntou se a gente chegou a ser testado. Não chegamos. Oi, Rejane, querida. Manda um beijo para todo mundo aí. A gente não... de vocês. O Danoninho mandou também aqui, ele mandou no início... O Danoninho jogou 30 bombas ao mesmo tempo em cima de mim. Ele mandou, a luta continua, isso mesmo, Tórax, as pessoas aqui não levam a sério, mas só tem os outros. Daí ele mandou, tá saindo pra uma ocorrência, mandou beijos. O Danoninho, ele trabalha no... O Danoninho, ele é socorrista, tático, tem curso de operações especiais. Isso aqui é ambulância, viu, pessoal? Aqui a gente não escuta barulho de sirene policial aqui, porque é muito tranquilo. Então, o Danoninho, né? O Danoninho é um cara também que é treinado para a parte do resgate tático, é um amigo meu de muitos anos aí, foi meu aluno, e depois a gente fez treinamento, a gente deu treinamento junto. Aqui vou ler só mais umas mensagens. Pode ler. O Irajá Benites, eu tinha certeza da força que esse grande amigo tem, não ia perder essa guerra. Maria de Fátima Pupim, não sei se é assim que fala. Espírito Santo, Maria de Fátima, colega da Polícia Civil. Deus é Pai, tudo de melhor para você e sua família, saudades. João Boeira, que bom ver o amigo recuperado, grande guerreiro. Comandante Boeira. Ele é de Caxias do Sul, né? Isso. Uhum. O Rude de Antônio, força e honra, meu irmão. Rude. Se mandou... aulas de atendimento fonoaudiólogo para o Márcio. Rude era da minha equipe das patrulhas especiais, nós trabalhávamos juntos na mesma viatura. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Rude. Luiz Eduardo Bruno, salve Márcio, fiquei muito feliz em saber que estava... O Dudu, querido. Filho do tio Ledo. Ai, o Dudu! Dudu, filho do tio Ledo. Beijo, Dudu. Querido. Cara, tem que aparecer, cara. Manda uma foto tua. Manda um beijo pra mãe, cara. Dudu. Queridão. Vamos ver, o que mais aqui, ó. O Rodrigo Lopes Orte mandou agora, ó. Pra alegria de nós brigadianos, o HBM está sendo... Nossa, que show. Estou sendo bem obediente, fique tranquilo. Isso aí, Rodrigo. Isso aí, velho. Show de bola. Agora alguns no Instagram, ó. Vamos lá. Estão conseguindo te ouvir? Estão ouvindo bem? Vortex Filmes, bom te ver, meu amigo. Forte abraço de todos aqui do Espírito Santo. A região de recuperação surpreendente. Esterci, tamo junto, meu irmão. Esterci. Sua vida, seu amigo Esterci de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, é um especialista nosso do Lowlight. O Esterci é do sistema prisional. Forte abraço pra ti, pra toda a turma aí, irmão. Vou aí te visitar. Tivana botou, tivemos muito medo, mas a certeza de que iria vencer, mas essa batalha era maior que o medo, sempre com muita união entre nós. Minha irmã querida, amada. Flávio César, que bom pra você, assim, professor. Olha o barulho do caminhão. A Brenda, o problema aqui é que parece que as pessoas se acostumaram com a situação e que agora são apenas números e não pessoas, como família, filhos, etc. A conscienciação parece que não existe mais.
Então, aproveitando, né, que a Brenda e a Ivana entraram, uma coisa que apareceu, que surgiu, né, depois de todo esse movimento que teve, enquanto o Márcio estava lá no hospital, que eu digo, enquanto ele estava dormindo, o mundo estava aqui fervendo, né? Eles não sabem de nada, pessoal. Eu estava no Rio de Janeiro de férias e eles acham que eu estava no hospital em coma. E aí, um jeito que o pessoal lá no Brasil encontrou de ajudar a passar o tempo, se desligar um pouco da tensão que estava sendo para nós, né, longe de todo mundo, criaram um projeto que alguns já até conhecem, que é o projeto Capitão V, né? Capitão porque eles promoveram o Márcio de tenente a capitão. Então esse projeto arrecada doações para quem está precisando. Então foi assim, eu acho que é um dos frutos, as coisas boas que acontecem no meio do caos. Assim. E eu estava dormindo. Então organizou isso, nós temos alguns grupos que trabalham forte para buscar arrecadação de cobertor, alimento, já foi mais de 1 tonelada de alimento doado para entidades, para carentes. Então quem quiser, inclusive aproveitar e fazer, né, uma propaganda, tem @projeto Capitão V, o Instagram do projeto, ali tem todas as informações, como é que funciona, e nós vamos depois também chamar a Brenda para a gente fazer uma nova live, né? A Brenda e a Ivana, que são as coordenadoras lá do projeto. É um projeto que não tem atividade mesmo. É solidário, né? Solidário. E todos os nossos amigos, a Rejane, a galera toda, a Alessandra, pô, tem uma galera... Isso. Conseguido ajudar muita gente mesmo. A Mainares Equipamentos Táticos do Paraná recentemente mandou recursos. Então, para vocês terem uma ideia de como surgiu essa ideia aí da Brenda lá para fazer tudo isso. A gente tem 15 minutos ainda. 15 minutos nós temos. Então, assim, eu acho que a gente podia pegar e falar da resposta, né? Que a gente começou no início falando sobre como aumentar o tempo de vida de cada um, né? Então, a gente vai dar 4 dicas para aumentar o tempo de vida das pessoas, a qualidade do tempo de vida das pessoas. Foi o que... Isso que nós vamos falar agora, pessoal, é o resumo de tudo que a gente passou e o que a gente extraiu dessa experiência, né? Que eu não sei hoje se ela foi positiva ou negativa, eu não sei o que aconteceu, eu sei que houveram transformações por conta desse problema. Então, assim, tu quer falar primeiro, que tu percebeu? Eu estou sem óculos. O que é? O valor das coisas simples. O valor das coisas simples. Vocês não têm ideia... O que para nós é um problema, sei lá, não sei como chamar isso. Esse evento. Esse evento, né? Porque a gente começou a valorizar tanto simples, muito, que essas coisas passaram a ser o nosso dia a dia, né? A gente está vivendo de forma diferente, a gente se aproximou mais, aproximou da família, a gente foi um sofrimento ímpar, né? Principalmente pela distância, a distância física, né? Eu fiquei 52 dias longe da minha família, então o simples para nós passou a ter muito valor. E aí cada coisa pequena, né? Eu chorava, tudo eu choro. Eu vejo, quando ele começou a fazer coisas simples que todo mundo faz, eu chorava. E se eu me lembrar, vou chorar, ainda não posso pensar. Não lembro agora. Se eu dou mais uma choradinha, o Vitor aqui fala. Vai dar uma choradinha. Porque é uma coisa assim, quando tu... Simples, né? Quando tu fica perto de perder aquilo ali, quando tu tem aquilo de volta, nossa, não tem preço. E são coisas simples que a gente faz comumente, sempre, com naturalidade, e não percebe o valor que isso tem, né? Então, são coisas, às vezes, até que são óbvias, mas que a gente não consegue perceber. A outra coisa que, para mim, foi uma grande lição e que ajuda também a melhorar a qualidade do tempo é que a gente tem que conseguir viver, que a gente passou dizendo, né, um dia de cada vez. Porque a antecipação, assim, a preocupação com
ela causa muita angústia. E essa coisa do Covid é isso que está trazendo angústia e medo para as pessoas, né? Então, se cada um fizer a sua parte, cuidar de si, vai estar cuidando dos outros. Então, o nosso presente é que vai determinar o nosso amanhã. Então, ao invés de a gente se preocupar e ficar ansioso com o futuro, se todo mundo se preocupar consigo hoje, protegendo os outros, se dando conta que ele pode estar carregando o vírus para os outros, mesmo que ele não tenha, que ele já tenha tido, ou que ele não tenha sintoma, pode ser assintomático, está carregando o vírus sem querer, numa mão, numa roupa, numa coisa, levando para dentro de casa, onde tem pessoas com imunidade baixa, ou pessoas idosas, ou pessoas de risco, enfim, as pessoas têm que ter essa noção, sabe? Então, o valor de viver um dia de cada vez também foi um aprendizado, para a gente plantar hoje, que daí certamente o que a gente vai colher, aquilo, porque hoje a gente está fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Que é trabalhar em cima do amor, da paciência, da resiliência, da confiança, da fé. Perdoar, né? Perdoar. Eu tive muitas demonstrações, assim, depois que eu voltei, que eu comecei a me... meio tararaca ainda, né, pessoal? 10 minutos. Eu tava vendo bichinho, tava vendo monstrinho, por conta da sedação, e eu achei que tava com câncer, mas enfim. Então, a palavra perdoar, para mim, passou a fazer parte do meu dia a dia, né, porque ao longo da minha atividade policial, da minha carreira policial, eu passei por alguns momentos assim que não que eu tenha que eu me afastei de algumas pessoas, né? Me afastei de algumas pessoas por conta de problemas assim que eu achava que não concordava. Eu não quero dizer se eu estou certo, se eu estou errado, mas a verdade é que nesse meu momento difícil, essas pessoas procuraram a minha família e vieram prestar uma solidariedade. Então eles me ensinaram, né? E eu recebi isso com muito amor. Eles me ensinaram que a gente não tem que ficar com mágoa das pessoas, a gente tem que perdoar. E você sabe por que a gente tem que perdoar? E eu perdoei e fui perdoado por eles, né? Voltamos a ser grandes amigos. A gente tem que perdoar porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E comigo foi muito rápido. Muito rápido eu, de um cara que estava na garagem, mexendo nos carros, que é coisa que eu tenho paixão. Tava eu e o Joãozinho mexendo em carro, pintando roda de carro para ficar bacana, aquelas coisas que eu gosto de fazer. No outro dia, tava eu e o Vitor montando mesa com tábua velha para fazer mesa de churrasco rústica, parecida com as do Rio Grande do Sul. E no outro dia, o cara tá me dando a notícia, eu vou te sedar, tu vai sair do ar um tempo, para ver o que acontece. E eu disse, cara, eu não tinha ninguém do lado, não tinha minha família, não tinha um amigo, não tinha ninguém. Eu disse para ele, tá. Eu fiquei nas mãos dele e nas mãos de Deus. Então, esse perdoar, pessoal, passou a fazer parte do meu dia a dia, o perdoar. Então, se tem alguém que está nos assistindo que teve algum problema comigo, alguma rusga comigo, eu peço perdão por alguma coisa e tenho certeza que se vierem falar comigo vão ser recebidos com muito amor. É isso, é esse o recado. E o último item que a gente marcou, né? Existem vários, mas que a gente destacou é que a gente não está sozinho, que a gente tem pessoas que a gente pode contar, que a gente tem que procurar os amigos pela internet, por telefone, conversar com as pessoas, compartilhar o que a gente está sentindo, que nós não estamos sozinhos, sempre vai ter quem nos dá uma palavra, quem nos dá um ombro para a gente chorar. Eu fui muito acolhida por muitas pessoas que eu fazia muito tempo que eu não falava, que me acolheram, cuidaram de mim, a tia Ani, principalmente, né? Logo no começo foi assim, o coração de mãe que ela tem, ela cuidou de mim. A Clair, eu tenho até hoje no meu ouvido a música, muitas vezes eu dormi com aquela música, com a voz dela cantando para mim. Então, assim, é muito amor envolvido, sabe? Então, esse é o lado A de tudo isso que a gente viveu. Eu vou escrever um livro para contar tudo, tá? Eu vou escrever um livro porque é muita coisa que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Só que o nosso tempo está apertado, nós temos 7 minutos. E então eu queria... Qualquer coisa a gente continua no Face, mas o Instagram vai cair, caso a gente esteja falando, né? Mas nós vamos tentar encerrar aqui dentro do tempo. Então, essa coisa de a gente entender que a gente precisa um dos outros tem muito a ver com o projeto Capitão V, né? Que é a prova de que a gente precisa muito um dos outros, tanto quem doa quanto quem recebe.
faz a gente se sentir decente, faz a gente se sentir humano, né? Eu queria, só para, vai terminar o tempo, tem muita gente perguntando a questão do low light, né? E low light, como é que vai ser o low light? Bom, a gente está vivendo uma pandemia que a gente não pode ter contatos, a gente não pode conversar, a gente está bolando um negócio bem interessante. Eu, inclusive, vou começar a dar aula para a Brigada Militar, direto aqui de Portugal, para o Rio Grande do Sul, pela internet, né? E a gente está bolando um low light que vai atingir não só o público de policiais, agentes de segurança, mas também um público civil. Então a gente vai fazer um low light muito especial para todo mundo poder ter risco ou o medo do escuro, alguma coisa assim, e a gente está montando isso. Então é isso que eu posso dizer hoje para vocês sobre treinamento. Vai ser virtual, vai ser um lance diferente, mas vai poder atingir todo mundo. Jovens, carregar uma lanterna com eles vão poder aplicar as A técnicas. gente fez um canal no Telegram, porque o Telegram é diferente do WhatsApp, ele não ocupa a memória do telefone com fotos, imagens. Live que a gente for fazendo com convidados, que nós vamos fazer uma série de lives, a gente vai falar um pouquinho desse projeto do nosso low light. Isso. Né, o low light urbano, já tem até nome, né? É o low light urbano, então vai atingir todo o nosso público, seja ele policial, civil, meninas, meninos, jovens, adolescentes, que possam portar uma lanterna, né? Uma lanterna, só uma lanterna. Então, se vocês puderem, acharem interessante, compartilhar, avisar os seus amigos, familiares, todos. O link do Telegram tá na bio. O link do Telegram está na bio, de qualquer maneira a gente também vai estar na bio do Instagram do Márcio ali. A gente vai estar divulgando, principalmente, dar mais as questões virtualidade, a Isso. maneira de lidar com as Como coisas. isso hoje nos ajudou a gente se recuperar e ter força para firmar e manter firme o time para segurar essa peteca. Importante, galera. Convidem as pessoas para participar com a gente. E tem muita coisa legal. A gente vai fazer algumas lives. Vai vir gente, cada um da sua área, assim, que vai ajudar muito no nosso dia a dia. A gente pegou uma galera bem interessante para fazer essas lives com a gente. Posso falar nos comentários? Pode. Comentários. Os comentários do Face aqui, ó. Mais O Sandro Salazar mandou. Boa Sandro tarde, Salazar, quanto Sócrates. tempo, irmão? Salazar da GM Novo Hamburgo, fiz Sim. curso do CAT de Viamão. Sim. Aqui em Novo Hamburgo tá bem complicado, a infecção está a galope. Tá o pico lá, né? Irajá Benite, só sei o quanto foi difícil. Eu tive muito medo quando soube da notícia. Irajá, meu irmãozão de muitos anos. Rubens Marcelo Flores da Cruz mandou um grande abraço. Rubens. Norbis, Olha os o amigos. Nuno Felipe mandou um boa noite. O Nuno. Nuno. O Nuno, um abraço, foi meu Nuno. anjo da guarda. Ó, e o João Boeira mandou: Torbis, manda um recado pros veteranos. Tá difícil segurar os caras aqui na serra. Parece que quanto mais idosos, mais teimosos. Aqui Comandante também. Boeira, é isso aí. Agora do Tá Instagram. difícil. Ó, agora do Instagram. O Maurício Berni. Viver Ó, Maurício. hoje sendo mais importante. Fazer Garra. a pessoa que está junto mais feliz. O futuro Isso aí. podemos até programar. Porém, quem decide não somos nós, e sim o Deus. O passado já foi. Grande Maurício, instrutor. O passado já foi. Fera. Isso aí é outra coisa, isso é outra máxima. O passado já foi. Fera, Maurício. Valdomiro Petri. A Denise falou uma coisa muito importante. Ver o momento aqui e agora. O Lu mandou um vinho, a Camila mandou coração. Valdemiro Petri foi meu colega no curso de soldado, da brigada no curso de sargento. Um grande amigo, um grande parceiro. Luciano Antes- Pinto mandou. Estamos eternos a Tadinha da Bar. A tia Carmen, a tia do João mandou vários corações. Oi, tia Carmen. Juliano Vilarino mandou oramos Júlia. muito por você. Vilarino, onde eu vou, o Vilarino vai junto. Se eu me jogar da ponte, ele se joga junto. Esse é um cara assim, ó, que tinha que morar aqui no Rio Grande do Sul. Aqui não, né? No Rio Grande do Desculpa, aqui em Portugal a gente ia ser vizinho aqui pra gente conversar todos os dias. Esse é meu irmãozão de fé lá de São Paulo. O Cid Marques Mello, não sei como é que é o nome, esse é o usuário, escreveu: Estávamos orando por você, meu irmão. Toda a turma do CTSP Meu Montenegro. colega do curso de sargento é Tenente Marques agora. Bugrão, Dois vulgo minutos. Bugrão. 2 O minutos. Luciano Pinto, é isso aí, Batman. Batman, não, Luciano. Não era o Robocop. Vamos ver aqui. Ah, irmãozão, Pinto. O Valdemiro Petri também colocou: ó, que história, muito comovente, só com grande fé para superar os revés da vida. E nós vamos falar disso quinta-feira. Quinta-feira, Petri, acompanha a gente aí que vai estar um cara bem legal aí que vai falar uns assuntos bem interessantes pra gente aí.
A Caroline Garcia Rocha, bora Tenente, grande abraço meu e do Caroline. meu amigo Rocha, PS14. Ah, Papa Serra 14, meu irmãozão, um abraço pra todo mundo aí. O E- Ronaldo Evangelista, grande CMT, ainda há pouco estava comentando com o Kelcha. Tua excelente recuperação, graças a Deus, e união da força do pensamento. Não, A Mariana e o Moro também, do Porto Alegre Sem Porto Alegre Medo, ó, Segura, Mariana, olha aí, pessoal, Porto Alegre Segura aí, Sem Medo. Porto Alegre Sem Medo, Tenente, tá bombando. Tenente Torbes, uma história de vida, de honra e de orgulho para todos nós, o Porto Alegre Sem Medo escreveu. Porto Alegre Sem Medo, pessoal, entre no canal lá, dá uma assistida, eles estão com bastante, umas lives bem legais lá, sobre Então, segurança. assim, já vai encerrar agora, né? Então, eu queria Isso. só agradecer a nossa família, a Camila, o Vitor, a Gabi e o Joãozinho, que são jovens, que foram assim, ó, mostraram... Sabe quando tu deixa de ser criança para ser adulto? Ali eles mostraram que ficaram adultos, me acompanhando nessa guerra que foi ter vivido esse tempo que o Márcio estava fora. Não, ela vai dar uma choradinha agora. Olha só, agora eu quero agradecer também toda a nossa família, meu pai, a minha irmã, o meu cunhado Alexandre, todas essas pessoas, Cuidar de nós, né? De longe. a Brenda, a Ivana, o Gilmar, o Luciano, cara, Família do João. a família do família do Joãozinho. João, Nossa, da tem Clara- tanta gente para agradecer. Da Nanda. A do Nanda, o Gordo, Gordo, o Rodrigo, a Beth, irmã Beth, da Nanda, nossa senhora, a Dadá. Dadá. Nossa, tem muita gente. Por Ai, isso que eu vou ter que escrever um livro É, e a para gente- poder listar tudo A gente isso. quer falar de todo mundo, a gente fica preocupado em faltar alguém, mas assim, ó, eu só estou de volta por conta da fé e a força que vocês deram para as gurias aqui, para a galera nossa, toda. nossa Ó, o Andy gratidão mandou, eterna. estamos aqui sempre. A Brenda mandou choradinha básica. Choradinha básica. Valeu, Alexandre. Abração de Olinda, Pernambuco. Tá Olha, acabando. Olinda, Pernambuco. Acabou. No 10 Insta, no Insta é forte. Foi, já caiu. Acabou. Então tá, já vamos despedir no Face, né? Na próxima quinta-feira, então, às 17 horas do Brasil, o Paulinho vai estar conosco para a gente tratar de temas referentes à espiritualidade. Ó, saludos também do México. Ó, México, irmão. Tá bom, amor? Acho Tá que bom. deu, né, pessoal? Tem mais? Quer botar mais alguma fotinha? Ficou faltando? De Tem Tem repente? um antes e depois aí. Tem um antes antes e e depois, depois. pessoal. O antes e depois é legal, é até divertido, curte. É. Antes, O primeiro dia que ele Primeiro- tomou café em quando eu casa. cheguei em casa, ela tava friozinho ainda, ó. Ou eu que tava muito com frio. Olha, E o olha, depois, aí o velho aí, ó, né, se recuperando devagarinho, né, essas fitinhas aí de ficar muito tempo deitado, mas estamos aí firme e forte. Não vou dizer que pronto para outra, porque eu não quero outra dessa. então é isso. Ai, ai. Aqui, ó, para vocês, ó, low light. Beijo, velho.